que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprarem para nós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Repete a parte já comigo, versículo 10, assim. E tendo ela ido comprá-lo, e as que estavam preparadas entraram com ele, e a porta se fechou. Amém? Até aqui. Sempre glorificando a Deus, exaltando a Deus. Não se esquece de glorificar a Deus. Aleluia. Eu não sei como tu aprendeu a glorificar a Deus, mas aqui é o lugar de escrava. Aleluia. Tem gente que canta, cantarola dentro de casa, prega dentro de casa, faça isso em casa. Mas aqui é o lugar de você extravasar. Às vezes chegamos dentro da casa de Deus, ficamos inibidos, mas aqui não é lugar de ficar inibido, aqui não é lugar de ficar intimidado, aqui é lugar de nós glorificarmos glória ao nome do Senhor. Irmãos, presta bem atenção. Esse assunto, esse texto, olha, que acabamos de ler, é um assunto até um pouco delicado. Eu fechar a Bíblia aqui porque a Bíblia aberta dá inspiração ao pregador. Então deixa eu fechar a Bíblia, porque esse assunto aqui é um assunto muito direto. Amém? Diga glória a Deus. Quer ouvir a voz de Deus, diga glória a Jesus. Irmão, esse assunto aqui é um assunto de muita responsabilidade. Onde Deus falou que, se não é a minha memória, o pastor colocou a campanha subalterna a esse tema. Esse assunto é um assunto muito delicado, de bastante responsabilidade. É necessário você assimilar o que Deus há de falar contigo nessa noite. Não é só importante ouvir, mas assimilar e entender qual é o requisito, a exigência de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Irmãos, essas palavras aqui são palavras de Jesus. Para começarmos bem, essas palavras aqui não são palavras de homem. Fora Jesus falando, fora Jesus dizendo aos seus discípulos. E Jesus, irmão, ele é um homem de muita autoridade em qualquer assunto. E ele era que estava falando ao povo ali naquele momento, trazendo ali algumas advertências. E ali, irmão, ele chama a atenção do povo e diz essa parábola sobre as 10 virgens. Diga glória a Deus. E quando Jesus ele começa a falar sobre essa parábola, ele consegue atrair a atenção do povo e ele começa a dizer, aí ele comparar o reino de Deus, o reino do céu, com as 10 virgens. E ele começa a dividir, aleluia, ele começa
conseguiu falar como imprudente, mas ele usou uma palavra necessária, uma palavra mais sisuda, uma palavra mais forte, até mesmo um pouquinho mais grossa. Ele não chamou as outras circunstâncias de imprudente, ou simplesmente descuidada. Havia circunstâncias prudentes e circunloucas. Aleluia, glória a Deus. Palavra loucas aqui é uma palavra pesada. A palavra louca que é uma palavra que ela para o povo ouvir essa aqui é uma palavra que não é qualquer um que pode suportar loucas. Mas quando eu começo a tentar compreender, assimilar por que Jesus chama as virgens imprudentes de loucas, eu começo a entender, aleluia, o porquê Jesus chama aquele povo ali de loucos ou loucas, aleluia, porque a palavra loucas não é legal para o nosso cotidiano, nós não vamos entender o que Jesus está falando. O louco que Jesus está falando aqui não é aquele tipo de louco que você encontra no sanatório, que fala sozinho e que rasga dinheiro. Não é esse tipo de louco. O louco que nos está falando aqui não é aquele que era mais para abrir na rua, todo rasgado, que você chama de louco, não. Esse tipo de louco aqui é o louco, meu. Aleluia, que põe a sua própria vida em risco. Eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa mora numa comunidade perigosa, ele não trabalha de madrugada como hoje nós fazemos. Se ele não tem o que fazer de madrugada, e aquele momento ali está perigoso, o tiro está saindo, ele não trabalha, não tem nada a fazer de madrugada, o tiro está comendo ele, de repente, ele sai da sua casa transitar o mesmo tiro, para não poder chamar essa pessoa de louca. Ele rasga dinheiro, mas colocou a sua própria vida em risco. Glória a Deus. Ele levou a mão da vida, mas saiu no momento incerto. Ele é louco, ele é louco. De repente você vê uma pessoa chegar na Avenida Brasil, tem aquela travessia especial que chamam de passarela. Mas aqui no momento que a pista coletiça, que todos estão passando a vários quilômetros, mas tem ali aquela praça que chamamos de passarela, e ele vai assim, ele atravessar por ali por cima, ele atravessa por baixo, e o negócio está sério, e vem onde você vai, mas é louco. Aleluia. Agora você vai entender por que Jesus chamou as 5 virgens de loucas e não de imprudentes. Havia 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Quando ele diz 5 virgens, ele está mostrando um lado bom daquelas pessoas. Porque quando se fala de virgem, conseguimos entender que está falando de algo benéfico, de uma pessoa, quando fala de uma moça fina, falando de uma pessoa que ela se resguardou, de uma pessoa que se resguardou. É assim, mulher, glória a Deus. Eu falo de virgem, aí eu estou falando de algo que simboliza a pureza, a coisa imaculada, alguma coisa separada. Mas de repente, Jesus fala assim, havia 5 virgens prudentes e 5 loucas. Como é que pode ser imaculada, mas pode ser ao mesmo tempo louca?
encontra na vigília, nos conclaves, mas é Lucas, mas pode. Aleluia, glória a Deus. Houve nunca lá súbito como Nazaraios, que sobe monte, o ministério de Deus, mas é Lucas. Que ora não tivemos Deus de ação, mas é Lucas. Meu Deus do céu. Que é talentosa, mas é Lucas. E vamos falar de talento, você vai olhar na vida dessas pessoas recheadas de talento, mas olhar talento por talento também tem um talento. Mas eu não vim aqui como, aleluia, um camarada para você ter talento. Eu vim como mensageiro de Deus, o Deus que não olha para as folhas, mas o Deus que olha para fruto. E talento não é fruto, o talento não é fruto, o talento é obra. Talento nós temos, talento o santo tem, talento o profundo também tem, mas fruto, toda a igreja. Aleluia! Já que o nosso pastor de autoridade não foi legal. Cuidado com o seu azeite de oliva e a vossa
ele estava subindo um pouco, tinha uma igreja pregando, e ele começou a pregar sobre Caim. Mas só que eu vi que ele estava começando a querer jogar, e aqui não é lugar de desabafar, altar não é lugar de desabafar. Aqui não é lugar de jogar a palavra, aqui é lugar de pregar a palavra de Deus. E ele começou a jogar, eu falei, esse varão está tão meio sentado, vou chamar ele na xixa. Eu quero conversar com ele, porque altar é coisa santa. Eu cantava comigo, não sei cantar não, eu cantava com o meu irmão, ainda novinho. Tinha vontade de pregar, não sabia pregar, eu tentava cantar. E aí eu cantava com o meu irmão, era assim, e agora Deus? Eu recebi o convite para pregar na igreja do amado pastor, me deixaram de pé o tempo todo, nem sequer me deram o abraço do Senhor, fiquei triste por ver lá no púlpito, o político sem ter de Deus amor, na minha terra para se subir no púlpito, tem que ser crente salvo, professor. Só que eu nunca ouvi mais duas pessoas juntas. E nós, como pregador da palavra e obreiro da igreja, aleluia, nós temos que saber como é que está a tua vida, rapaz. Porque se tu tiver razão, as portas abertas. Eu sou da igreja, pastor. Isso bonito, tem pouco dia colocado. Me deu um sapato novo. Me deu um sapato novo. Olha só, se tu tiver errado, independente do que tu deu, o sapato novo que você me deu, no mundo você não pega! Não pega! Muito bem,
No céu não tem promoção. Tu paga o meu preço a você, se só para preparar com eles também. Mas como está escrito, versículo em Atos, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Se tu for para o contexto, vai entender que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu primeiro. E se a tua casa crer, será salvo também. Quando Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque o homem naquela época tinha muita autoridade de casa. Ele falou assim, ó, todo mundo aqui vai ir para adorar Baal, todo mundo adorava. Mas como ele adorava a Deus, eu e minha casa adoraremos ao Senhor. A minha casa me segue, o meu filho me segue, minha família